Olá, nos encontramos mais uma vez e a finalidade e o objetivo é uma só, é estudar a palavra, é entender o que Deus quer para nós, é manter comunhão com o Pai, é ser ajudado pelo Espírito Santo, deixar-se ser ajudado pelo Espírito Santo, é melhorar a nossa experiência espiritual, nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, nosso relacionamento com os nossos irmãos. E obrigado por sua companhia, obrigado porque você está aí comigo, não somente atento às mensagens que aqui é pregada, mas também sendo um conduto de bênçãos ao transmitir essa mesma mensagem a outras pessoas, compartilhando esse vídeo. Obrigado de coração. Se ainda você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, eu vou convidar você a se inscrever e fazer parte dessa nossa grande família Lição Fácil, para receber todos os dias esses vídeos aí na palma das suas mãos, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Derrubando a parede de separação. Bom, hoje eu quero falar, hoje a lição vai falar de um assunto meio controvertido no meio da igreja cristã. Alguns tomam o texto de Paulo no capítulo 2, versículo 14 e 15, como uma abolição dos 10 mandamentos. Nós estamos falando aqui, em toda essa semana, nós estamos estudando o capítulo 2 de maneira muito profunda nessa semana, vendo que Jesus, por meio da cruz, derrubou aquele muro de separação entre judeus e gentios. Se você entrasse no templo de Jerusalém, naquela época, o templo de Herodes, se os gentios entrassem ali, eles iam dar para uma parede, de frente a uma parede de pedra na sua frente. E essa parede fazia a separação, como se estivesse separando rebanhos, né? Então, nessa parede havia a seguinte inscrição: nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. Perceba bem, essa inscrição estava em toda a extensão desse muro de separação, no templo de Herodes. Então ela era intercalada por um espaço sem inscrição, depois vinha a inscrição novamente. Era uma ameaça, era um constante lembrete de que os judeus, de que os gentios não eram iguais aos judeus, que eles estavam numa posição inferior, que eles não podiam entrar ao local da adoração que os judeus entravam. Olha só, deixa eu ler para você o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha aí o que está acontecendo. Olha qual é a descrição do apóstolo Paulo e o contexto. Aí no verso seguinte, que é o verso 15, diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí algumas pessoas erroneamente dizem, tá vendo? Esse é o texto contundente, claro, límpido, demonstrando que na cruz os 10 mandamentos foram abolidos. Eu gostaria de relembrar aos amigos que os 10 mandamentos não são mandamentos maus. Muito pelo contrário, são mandamentos que erguem a humanidade a um patamar de nobreza sem tamanho. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como que esse mandamento pode ser abolido, querido? Não farás para ti imagem de escultura de nenhuma semelhança que é em cima na terra, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as adorarás. Como que esse mandamento pode ser abolido? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o sábado é do Senhor teu Deus. Honra pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar a casa do próximo. Esses mandamentos não são ruins. Eles não representam maldição. Por que eles haveriam de acabar? Por que esses mandamentos deveriam ser muro de separação?
Não faz sentido, né? Bom, o próprio apóstolo Paulo desmente essa afirmação e essa interpretação de que quando ele fala dos mandamentos, mandamentos em forma de ordenança, e que ele não está se referindo aos 10 mandamentos, porque ele exaltou a lei de Deus em outros momentos. Veja, por exemplo, eu vou ler para você dois textos eu vou ler para você. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Escute bem. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E aí, o que você acha dessa afirmação? A lei foi descontinuada? A Bíblia fala claramente, havemos de anular a lei, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas deixa eu ler outro texto. O capítulo 7, versículo 12 de Romanos. Teria outros mais ainda, mas deixa eu ler esses dois que são suficientes para nos ajudar. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Bom, eu não preciso mostrar nenhum outro mandamento. Como que esse homem que exalta a lei e fala que ela não foi descontinuada, mas que ela está em pleno vigor, sendo cada dia confirmada, como que ele pode dizer que essa lei aqui foi abolida? Né? Como nós vimos lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Que lei é essa, queridos? Queridos, nós nunca poderemos ler nenhum texto da Bíblia sem considerar o seu contexto imediato. E qual é o contexto imediato dessa passagem? Ele está falando daquele muro de separação. Não foi isso que nós lemos aqui? O verso 14, o verso anterior, diz que ele derrubou aquele muro de separação, a inimizade entre judeus e gentios. A lei dos mandamentos na forma de ordenança são as leis cerimoniais. Por quê? Pensa bem, coloca a mão na consciência que você vai entender isso aqui. Os judeus entendiam que os gentios eram impuros, por isso eles não poderiam entrar no lugar da adoração do templo, porque a sua impureza cerimonial tornava impuro o local. Aquilo seria um sacrilégio, não podia de jeito nenhum. Para que um gentio pudesse entrar na adoração, eles precisavam ser convertidos ao judaísmo e participasse de várias cerimônias de purificação antes de ser recebido naqueles lugares. Aquelas cerimônias que falavam sobre a purificação, que constituía em mandamentos em forma de ordenança, esses mandamentos faziam a separação entre judeus e gentios, entre puros e impuros, entre dignos e indignos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É essa lei cerimonial, usada de maneira indevida, que fez com que essas pessoas, que os judeus usassem de maneira indevida para fazer e promover a separação e a inimizade. O próprio Paulo citou alguns dos mandamentos. Por exemplo, o 5º mandamento, lá em Efésios 6, versículo 2 e 3, diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Percebeu aí? Ele também cita o 7º mandamento, quando ele fala sobre o amor do marido para com a esposa, né? No capítulo 5. Ele fala sobre o 8º mandamento, Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Olha que coisa interessante. Olha como que ele vai construindo o argumento, né? Ele fala sobre o 10º mandamento, 5, versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Tá vendo? Nenhum idólatra, nenhum avarento. O que é avarento? Aquele que é cobiçoso. E o 10º mandamento proíbe a cobiça, de ficar cobiçando as coisas que pertencem ao próximo. E tudo isso se harmoniza com o que ele falou. O mandamento é santo, justo e bom.
O que ele estava se referindo, era exatamente aquelas leis, leis que foram ordenadas por Deus, aquelas leis cerimoniais que foram ordenadas por Deus, mas que serviam de separação. Mas também tem uma conotação que não pode ser deixada de lado, porque mesmo que as leis de Deus, todas as leis, inclusive os 10 mandamentos, se nós usarmos toda a lei de Deus, inclusive os 10 mandamentos, para nos fazer separar dos outros, nós estamos usando esses mandamentos de forma indevida. Eu não posso, por ser guardador dos mandamentos de Deus, me sentir melhor do que aquele que não guarda. Eu não posso dizer que aquele que não guarda está perdido e eu estou salvo. Eu não posso julgar aquele que não guarda. De jeito nenhum, nós não podemos agir dessa maneira. Agir dessa maneira é usar a lei de Deus de maneira indevida. Ok? Qualquer atitude que causa obstáculo deve ser rejeitada por nós. Mas lembre-se de uma coisa, o que Paulo está se referindo aqui é que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derrubou essa inimizade que separava judeus e gentios por meio do sangue de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, nunca se esqueça que o Senhor Jesus teve misericórdia de ti e tem a mesma misericórdia das pessoas que não têm a mesma visão, o mesmo comportamento, a mesma fé que você tem. Da mesma forma que Deus tem paciência contigo, Ele também tem paciência com aquele que está lá fora, que não conhece o Evangelho. Aliás, a Bíblia fala que aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, se nós renegarmos o Evangelho, conhecendo o Evangelho, não sei se nós seremos menos culpados daqueles que não vivem o Evangelho por não conhecer o Evangelho. Entende? Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Usar a lei de Deus de maneira indevida é cometer o mesmo erro que os judeus cometiam. E para eliminar exatamente esse erro, Jesus veio e morreu na cruz. Que a cruz de Cristo seja suficiente para nos livrar dessas coisas também, se porventura nós assim estivermos vivendo. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por nos exortar na Tua palavra, por nos aconselhar, nos ajudar a enxergar exatamente esse ponto. E às vezes nós também, como judeus, usando indevidamente a sua lei, às vezes causamos separação, acabamos achando que somos melhores que as outras pessoas. Senhor, nos perdoe por isso, por esse pecado que às vezes cometemos. Nos ajude a ter a humildade de Cristo e a mansidão dele, a fim de que possamos andar em paz nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia, viu?